Salve, salve, audiência! A gente está começando, sendo o primeiro podcast Papo de Primeira. Olha que honra, que coisa boa. Para você que segue os nossos canais, as nossas redes sociais, Primeira Coluna, no Instagram e no YouTube. Quase que não sai. Primeira Coluna original, oficial. Você é quem manda, você é que sabe. Vamos falar de dinheiro hoje. Quem que não gosta de dinheiro, hein? Hoje a conversa é sobre dinheiro. E eu trago para ser a nossa primeira convidada, uma pessoa que eu tenho uma estima, tenho consideração, tenho respeito, sou fã incondicional, porque eu olho para ela e já fico imaginando quanto é que eu vou ganhar. Isso é muito bom. E, para além de quanto eu vou ganhar, como eu vou investir. Isso é fundamental na vida de todos nós. E falando nisso, falando em dinheiro, falando em investimento, eu quero aqui apresentar para os senhores e as senhoras a minha amiga, ela que é advogada, ela que tem larga experiência na área financeira, a doutora Anne Lins. Não. Foi quando o Jairo finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Eu vou... Não. Anne Lins, não. Não, bom, é assim. É porque, sabe? Não, porque vamos lá. você tá me chamando de... Sempre me chama de Anne. É mesmo. Não, deixa aí vai ser um corte legal, viu? Anne, pronto. É verdade, só chamo de Anne. De onde foi que eu tirei Anne Lins, hein? Anneline. Vem cá, quem foi que colocou teu nome Anneline? Foi teu pai? Foi tua mãe? Minha mãe. Tua mãe. Quer saber? Não. Não. Foi como é o nome? É. Daqueles desenhos do ratinho que corre com o gato. Sim. Tom e Jerry, né? Tom e Jerry. Aí no final passava o nome das pessoas que participam. Aí tinha. E é estranho, né? Que a gente só conhece a pessoa e fala Anne, e de repente, então vai. Anne, se apresente, minha estimada amiga. Nem precisa mais, né? Melhor apresentação é de um amigo, né? Mas é isso mesmo, eu sou advogada de formação. E quando eu migrei para a área do planejamento financeiro, foi quando eu entendi que o direito e o dinheiro têm muito a ver. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de usufruir dos nossos direitos por falta de conhecimento. E com dinheiro é a mesma coisa. Né? Muitas vezes a gente deixa de ganhar, perde também por falta de conhecimento. E aí sempre gostei de dinheiro, de ganhar dinheiro. E é bom. E disse, vou mergulhar prioritariamente para melhorar a minha vida e hoje dos meus clientes, dos amigos, das pessoas que eu gosto. Você acha que o brasileiro ele está endividado ou sem direção financeira? Eu acho que o brasileiro está sem direção financeira e mais endividado do que a gente imagina que está. Por quê? Porque os dados mostram um alto endividamento da população, mas não considera a população que está endividada e não sabe. Né? Aquela pessoa que tem um financiamento e acha que o financiamento não é dívida. Sim, financiamento é dívida. Agora, se você passa a ficar adimplente ou não, é outra coisa. Mas no momento que você entra no financiamento, você tem uma dívida, né? E se você não tiver um controle, você acaba ficando inadimplente. Então, essa questão de o brasileiro tá em dívida, tá endividado, ela é muito maior ainda do que o que a gente espera, viu? A incidência é muito alta, né? Muito maior. Anne, você falando e eu imaginando em relação ao teu trabalho, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso que a gente está começando a destacar aqui. Você é advogada de formação e já na faculdade você, poxa, eu vou enveredar por esse caminho aqui, eu vou ajudar pessoas em relação à questão da educação financeira. Surgiu já nos bancos da faculdade ou não? Você sempre teve essa vontade de se especializar nessa área e começar a fazer esses trabalhos, desenvolver projetos? A parte de ajudar pessoas, sim, mas eu comecei na área penal, criminal. Olha aí, nada a ver, né? De ajudar pessoas. Trabalhei na implantação do juizado da Lei Maria da Penha, né? Então tinha essa... Eu sempre acreditei que precisava fazer sentido para mim. Eu comecei a estagiar muito cedo, no segundo semestre
no fórum, de graça, né? E depois disso, eu fui para a área tributária. Então, essa questão dos números, né, de empresa, de resultados, já me chamou a atenção desde a faculdade, sim. Mas a virada ali do mercado financeiro foi quando eu dirigi uma estatal, né, que administra tudo que está no CNPJ do Estado, e lá eu comecei a ver mais de perto o mercado financeiro, comecei a ver que, nossa, os ativos, tudo que a gente consegue render, e a gente não tem conhecimento. E aí, de lá, foi que eu decidi enveredar, estudar, fazer as provas necessárias, SUSEP, né, e as especializações. Você acha que o brasileiro se endivida muito? Ele procura se endividar? Eu acredito que a gente, por exemplo, eu vou falar agora sobre o programa novo que saiu agora do governo, né? Como é que é o nome dele mesmo agora? Vamos lá, vamos. Energia positiva, corrente aqui. Lembra, Isaac? O nome porque eu tô doido Programa para. novo agora. O programa novo do Lula, que é para ajudar. 1 bilhão? Não. Tá bem aqui o nome. Não. Tá na ponta Pode da pescar? língua. Pode, claro que pode. Aqui você fica à vontade. E há muita crítica também em relação a esse programa, né? Há quem o diga que o brasileiro vai ficar mais endividado ainda. Desenrola Brasil. Desenrola Brasil, tira do fundo de garantia, não é isso? Também. O que acontece? Por exemplo, Desenrola Brasil é uma chance, sim, de quem está endividado, de quem está, né, com um problema a mais, se desenrolar, né? Só que, vou te dar um exemplo de uma cliente que eu fiz com dó no coração, mas fiz porque ela precisava. Ela ganha bem, tá? Da indústria farmacêutica e tudo, mas quanto mais no cartão de crédito. E aí, quando ela me procurou, a gente teve que realmente tomar um crédito do FGTS para quitar as dívidas do cartão. E o crédito do FGTS, você tem dó. Dó porque, além de ser alto, você está ali comprometendo o teu fundo de garantia por anos. E a gente sabe que chega um momento da vida que você vai querer dar entrada no apartamento, né? O FGTS a gente usa até no consórcio, tem muita coisa que a gente pode utilizar e você não vai ter. Por quê? Porque você comprometeu naquele crédito anterior lá que você tomou. E ela já me procurou, depois disso, outras 2 vezes. Ou seja, se não tiver uma mudança, né, de atitude, de conhecimento, vai ser um desenrola dos enrolados versão 5.0, né? Tá na 2.0, vai para 5.0. Então, não. Qual a leitura que você faz em relação a essa questão desse programa? Você acha que realmente ajuda ou deixa o indivíduo mais endividado? Não, ajuda. Ajuda? Ajuda. Do que se tem, né? Qualquer ajuda vale. Agora, que sim, a gente precisa fazer isso, falar mais. E hoje em dia, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais receptivas também, né? Eu tenho, por exemplo, clientes de planejamento financeiro com 26 anos, com 23 anos. Eu tenho uma cliente que a gente fez uma estruturação agora de um consórcio, ela tem 23, e que ela pensou, não, quando eu tiver meus 30 anos, já vou ter minha casa. Quem da geração dela, com 30 anos, tem uma casa própria? Não, e é uma parcela mínima, pequena, dessa iFood, galera do de iFood. 20 e poucos anos, né? Tem até muitas críticas, a gente ouve muito, que a geração Nutella, é a geração que não quer trabalhar, quer ter um emprego, é a geração que não estuda, é uma geração que é procrastinadora, e de repente você traz esses testemunhos de pessoas que têm 23, 26, né, e que pensam com 30 anos já ter uma casa própria, né? Isso não é muito comum no nosso dia a dia. Eu sinto que tem sido mais comum, tá, Carlos? Tem sido? Tem. Porque, exatamente, a gente vem de uma cultura, que a gente estava conversando aqui antes, né, de começar, de trabalhar. Nossa, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro. É aquela coisa de que a gente não para dizer, eu trabalhei, ganhei dinheiro, agora eu vou pegar esse dinheiro, que é fruto do meu suor, e eu vou fazer ele trabalhar para mim. Não, a gente vem de uma cultura de ser refém do trabalho.
Se eu acordo de manhã e eu vou fazer a minha unha, eu já me sinto culpada. Por quê? Porque eu sou refém do trabalho, porque é o trabalho que me dá dinheiro. E o dinheiro eu pago as minhas contas. Então, é uma geração diferente. Hoje eles ganham, é o contrário, eles ganham, eles querem trabalhar menos, eles já querem. Ah, não, eu não quero ficar pagando um financiamento por 30 anos. É melhor começar agora, contemplar ali um consórcio em 5 anos, que eu quito em mais 12. Com 36, 37, eu já tô com minha primeiro apartamento, que eu vou alugar, já vou ter uma renda, entendeu? É assim, é um mimimi ali, é uma coisa, talvez produzam menos, mas eu sinto que eles pensam também mais fora da caixa. Você acha também que isso tem a ver com a estruturação familiar, com a base de onde eu venho, as orientações que eu recebo em casa? Porque a educação, ela é a base de tudo. Tem um papel importantíssimo na vida do Sim. indivíduo. Para você tornar-se alguém que possa ascender na carreira, né, possa empreender, você tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura. E você também tem que querer. Muitas vezes você tem a base, tem uma estrutura, mas não quer. Vai de indivíduo para indivíduo. Tem até um dado muito importante aqui da CNC, que mais de 76% das famílias estão endividadas no Brasil. 76%. Fala para mim o que que é isso. Explica para a gente assim de uma forma muito didática e para quem está nos vendo. 76%. É muito alto. E tem mais. É sério. Eu parto da premissa Ah. de que é maior, de que esse dado é maior. Assim, das pessoas que eu sento. Por quê? Porque a gente não conhece. E por que essa inadimplência é tão alta? 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. A gente sabe que por parte da máquina pública, uma maquiagem muito grande. Isso é muito comum no governo estadual, federal, municipal. Gostam de maquiar, passar uma outra realidade do brasileiro. Você não acha que é muito decepcionante você se deparar com esses números? Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu chego no cliente e pergunto, quanto que é teu padrão de vida? Quanto que você precisa para viver? Aí eu não sei. Eu acho que é X. Tá, então deixa eu te ajudar. Quanto que você gasta no teu cartão de crédito? Aí ele, não, meu cartão de crédito é 10 mil, 8 a 10 mil, não. Essa é a fatura do seu cartão. Eu tô te perguntando quanto você gasta no seu cartão. Que a fatura E do tem a seu diferença cartão da fatura e tem do... Ah, então diferença, fala pra sim. gente aí, explica esse babado aí, porque... A fatura é o que Ah, você vai pagar no boleto mensal, sim, mas não é o gasto do cartão. Porque o gasto do cartão tem aquela compra que você parcelou em 7 vezes, tem aquela compra que você parcelou em 12 vezes, tem aquela compra. É o montante que você deve. Então, quando a gente levanta, por exemplo, no planejamento financeiro, que ele já puxa ali no sistema, que ele vê ali o cartão de crédito dele consumido 60%, fica vermelhinho ali, 60% do cartão consumido. Aí ele, uau, nossa, mas eu já consumi tudo isso. E você deve. Você tem a noção dívida. que você está devendo 60% do consumo, não é a tua fatura. Então, fica assim, a minha fatura é 10, no outro mês ela é 8, então só que eu ainda estou devendo 60 mil. Eu ainda estou devendo 50 para frente, entendeu? E o que é preciso para fazer, então, nesse caso? Aí vamos lembrar a nossa primeira conversa aqui. É preciso coragem. Coragem. Eu já vi também, tem melhorado, mas eu já recebi algumas pessoas que têm dinheiro, que mesmo assim não têm controle e correm. Não, eu não quero nem ver, né? Enquanto que é o contrário. Se eu tiver conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor vai ser a minha tomada de decisão. É assim em tudo na vida da gente. É assim quando eu vou casar, se eu conhecer bem a pessoa, eu caso bem. É assim, se eu vou botar meu filho na escola, se eu for lá, se eu conhecer a estrutura, eu vou ter mais controle. É assim na saúde, né? Se eu tiver um controle da saúde, eu vou viver melhor. Gente, por que não com dinheiro? Em relação ao cartão de crédito, a gente percebe que existe uma inadimplência muito grande e boa parte da população, principalmente aquela mais carente, há 10, 15, 20 anos atrás, não tinha tanto acesso ao cartão de crédito. Com essas contas digitais, com a facilidade dos cartões, do acesso a esses cartões,
o jovem, a dona de casa, que não ganha no máximo um salário, já tem um cartão, né? Sim. Tem aquela bandeira. E aí vai e gasta aquele cartão. E vai acumulando dívida. Você não acha que essa acessibilidade a esses cartões piorou a situação? Porque antes era um grupo seleto que tinha cartão de crédito. Não quero dizer que esse grupo seleto não vai gastar mais, não vai ter um Sim. descontrole. Mas com essa popularização dos cartões de crédito, através desses bancos digitais, piorou a situação, deixou o brasileiro mais inadimplente e não está tendo a responsabilidade, não sabe usar o cartão. Eu vou te responder, que eu lembro, você falou agora, eu lembrei. Na época que eu administrava a empresa, lá eu era responsável também pela área de TI, né? Eu era diretora e tinha a gerência de TI, e aí os meninos da TI chegavam, Anny, a gente precisa controlar isso, fazer isso, fazer. Eu dava um pulo e dizia, não, não, não. Tecnologia não é para dificultar a nossa vida. Então, tem que ter controle, faz de um jeito que eu não quero dificuldade, né? E eu penso que não, que as pessoas têm que ter acesso a crédito, muitas vezes, inclusive, o cliente ele tem que entrar no financiamento para crescer, para avançar, para se comprometer com uma parcela, né? Existem estudos que mostram que quando, inclusive, eu me comprometo com a parcela, a minha chance de correr atrás é maior. Então, eu acredito que o grande problema mesmo seja a educação, né? Você vê a rede social, quem são os ídolos, né? A gente viu agora um ídolo preso, né? Enfim, não vamos dar mídia para ela aqui, presa ali, que fica ostentando na rede social e dinheiro fácil, o dinheiro fácil. Isso eu acredito que pese muito mais. Provoca, né? Essa sensação de enveredar por esse caminho e acaba colocando os pés entre as mãos. Enfim. Isso tem mudado, e aí as pessoas, galera do marketing pode falar melhor, mas isso tem mudado até no Instagram, né? Que antes tinha que se ter grandes contas, então acabava que tinha um investimento muito grande, então todo mundo queria aparecer demais, agora eles estão valorizando as contas menores. Eu acredito que isso seja, não sou historiadora, né? Mas eu parto da premissa de que o crédito ele tem que ser fácil, ele tem que ser acessível. Eu não sou contra crédito. Eu tenho um vídeo, inclusive, que fala isso, que a gente tem uma linha de crédito no Brasil que ela é simples de entender, que é a mesma linha da vida. Tudo que vem fácil custa caro. Sim. Então, crédito disponível ali no meu rotativo, que eu aperto o aplicativo e pego. Ele veio fácil, ele é mais caro. Financiamento, eu vou ter que enviar uma documentação, o banco vai me analisar, ele vai ter uma taxa melhor. Home equity, que eu troco um imóvel pelo crédito, eu vou deixar um bem garantido, ele está um pouco mais difícil para mim, ele é melhor. Consórcio é um crédito planejado, eu tenho que pagar a parcela e ter paciência, ele é mais barato. Mas, às vezes, você não pode esperar pelo consórcio. Às vezes, você vai ter que entrar no financiamento, sim, para ter tua primeira casa. Então, eu não sou contra crédito, eu não sou contra cartão de crédito. A questão, tudo na vida é moderação, é conhecimento. Existe uma diferença em estar endividado e estar inadimplente? Sim. Com certeza. É o que a gente conversou. Um financiamento é uma dívida. Agora, estar inadimplente é quando realmente eu não consigo manter o compromisso das minhas parcelas. Mas, quando eu chego para o cliente, você tem alguma dívida? Diz o cliente, não. E o carro? Eu pago o financiamento. Então você tem uma dívida, né? Você tem uma dívida. Você aluguel não está também pode entrar nesse. Não é porque o aluguel você pode decidir não pagar, né? Vou rescindir meu contrato, sim, né? E vou agora para casa da minha mãe porque estou passando por uma crise. Escolha, né? É uma escolha. Isso. Anny, me fala sobre o teu trabalho, essa ajuda que você tem feito para orientar, para mudar a vida dos endividados, dos inadimplentes. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque o teu trabalho é muito importante. Ele orienta.
Quisera Deus se todos tivessem educação financeira desde quando a gente inicia a nossa vida estudantil. Eu acho que a gente já teria hoje uma população menos inadimplente, menos endividada, né? Então a educação é tudo. E quando você destaca a educação financeira, eu acho que a educação financeira tinha que ter uma matéria já para começar nos primórdios, os primeiros passos da educação. Lá atrás você tinha que começar. Infelizmente a gente não tem. Sim. E o brasileiro hoje, ele precisa, hoje não, sempre precisou, mas com as facilidades que nós temos hoje, com o advento da internet, com tudo isso, essa coisa fácil, como você acabou de falar, no final você paga um preço muito alto. Fala pra gente como é que está a tua vida hoje em relação a essa assistência, a essa orientação. Fala da tua empresa. Bom, momento mexendo. Momento mexendo. Você falou uma coisa, eu fiquei refletindo aqui, que eu sou parte disso, né? Esse dia, agora há pouco foi Dia das Mães, e aí minha mãe gravou um vídeo Olha só, coisa. falando um pouco da vida dela e disso, né? Que ela ficou viúva com 40 anos, com a minha idade, assim, Muito praticamente. jovem. Com, Jovem, mulher com 40 anos é, viúva. com 3 filhos. Você é a caçula? Sou a caçula. Tinha Queridinha 11. da mamãe. Sim. Ah, Eu tinha 11 anos e meu pai era comerciante ali, era governador Sampaio, né, bem conhecida. E meu pai tinha um seguro. Um seguro que, se fosse trazer para hoje, aí ele nos dá ali 90 mil, alguma coisa do tipo, para 3 filhos, para despesas de hospital e para recomeço de vida, você imagina que não fez tanta diferença. Deu, paga-se as contas, a gente teve que fechar o negócio e tudo. Mas vê-se que, primeiro, ele já estava de parabéns, porque naquela geração, 1999, ele já pensava nisso, tudo bem, mas desde lá que não se falava em planejamento financeiro, então não era um seguro altamente, realmente personalizado, né? Então eu tenho isso na minha vida. Às vezes eu chego num cliente que ele diz, não me preocupo com isso e tal, eu digo, cara, eu vivi isso, porque eu me mantive na mesma escola, mas os meus amigos e as minhas amigas iam para as festinhas, para o Ceará Music, e eu não ia, porque eu não tinha dinheiro, né? Era a bolsa, o sapato com 13 anos, aquela mochila colorida. Eu não tinha, um porque adolescente que é muito vaidoso e menininho, então. não tinha. Tenho amigas de infância que me emprestavam, ótimo. Então, eu vivi isso. E quando eu descobri que eu podia mudar, que eu podia, hoje, comprar uma casa, guardar dinheiro para o meu filho, levei meu filho para Disney, paguei para minha mãe, que a gente podia fazer tudo isso sem ser milionária, simplesmente por se organizar, simplesmente por respeitar, entender o momento de vida, né? Eu não vou mudar de casa agora, vou esperar um pouco mais. Eu não vou. Eu tava com o corretor esses dias, ele disse: Não, acho que tem 1 ano mais ou menos que tu me procurou. Eu digo, porque o negócio é planejado. Então, o meu trabalho, ele leva isso. Ele leva muita convicção. Por isso que eu digo que os meus clientes se tornam amigos e a gente fica com relação muito próxima. Porque tem a técnica, sim, de ouvir, de entender que cada cliente é um ser vivo e tem uma vida diferente, seja ele empresário, seja ele médico, né, autônomo, de várias idades. Eu tenho um cliente de 81 anos, né, que é um querido, enfim, e tenho um cliente de 20 e poucos anos. E isso me dá muito sentido, né? Então, hoje a gente começa assim, sentando, tomando um café e entendendo as dores do cliente. Eu tenho um cliente que fica comigo no planejamento financeiro, então a gente fica ali pelo menos 3 meses, acompanhando no sistema, ajudando no orçamento e tal. Tenho clientes que têm um único produto financeiro comigo, um cliente que tem um consórcio, um cliente que tem um seguro personalizado, né? Mas o mais importante é que são clientes que viram amigos. E esses clientes geralmente lhe procuram na dor ou lhe procuram para serem orientados? Antes que aconteça algo, eu vou aqui me programar, eu vou procurar alguém que tem a expertise, tem a experiência e vai me orientar para que eu não quebre a cara. Tem crescido essa busca, principalmente na parte de créditos, né? E até de seguros, sabe? Eu vou procurar aqui
uma mensagem aqui para colocar para vocês de um cliente que, inclusive, ele já era meu cliente de consórcio, a gente já tem, assim, já contemplou mais de 1,5 milhão e tudo, e ele era muito resistente com o seguro, né? E não é sobre o consórcio, não é sobre o seguro, é sobre o planejamento financeiro. Cada coisa tem sua caixinha. E se você é arrimo da família, e a maior parte das empresas brasileiras tem uma pessoa que é a pessoa responsável, você precisa de proteção financeira. É básico. E aí, ele resistente, a gente fez o seguro dele e ele me mandou um áudio, né? Aí, mandando, Anne, parabéns, você converteu realmente como que ele falou? Uma pessoa que há 12 anos não entendia. Mas por quê? Porque ele não entendia o sentido. Tem até uma frase aqui interessante. O problema financeiro da maioria das pessoas não começa pela falta de dinheiro, começa pela falta de direção. É verdade. Se você não tem direção, você pode ter muito dinheiro. Você não vai conseguir ter resultado. É verdade. É muito disso, né? A pessoa tem dinheiro. E quem não tem? Como é que faz? Aí tem que tomar consciência também que não tem e buscar alternativas. O problema, então, não começa no dinheiro. Não começa no dinheiro. Começa onde? Começa na mentalidade mesmo. Mentalidade. E sabe Você o que falou é uma palavra interessante? que... Agora, dia 28, a gente vai fazer um evento de mulheres, né? Porque ainda, infelizmente, felizmente, que são meus queridos clientes, felizmente, né? claro. Felizmente, mas os meus clientes são 98% homens. Lógico, da relação dos homens, eu ganho as mulheres, elas participam, mas de uma busca ativa de eu sentar à mesa com a mãe, com a matriarca, isso é muito raro ainda. E é uma bandeira que eu quero levantar também, né? E o evento se chama Mulheres, Dinheiro e Futuro. A gente vai trabalhar essa questão de dinheiro, de mentalidade e tal. E eu comecei a estudar mais sobre isso. E não vai ser aonde esse evento? Vai ser na Demicon, na unidade ali da Aldeota, na Desembargador Moreira. É aberto ao público ou não? É aberto, mas limitado, né? Tá. Porque não vai caber todo mundo. Aproveitem. Tá. Eu acho que já, nem sei se tem vaga ainda. Mas, enfim. E aí, eu li um dado que eu não sabia, ou pelo menos não lembrava, que há pouco tempo, acho que pouco antes da minha mãe ali, as mulheres, elas precisavam de permissão dos homens para abrir conta no banco. Você sabia disso? Não. Sim. Quanto tempo assim? Tipo, uns 20 anos atrás, 30 anos? Não, mais que isso. Mais, né? Mas tá na minha apresentaçãozinha ali que eu vou ter trazido para te mostrar, mas era muito assunto. Abrir conta, casar, né? Tinha ali aquela autorização. Isso vem desde a década de 20 do século passado, né? Essa afirmação, a mulher não tinha essa afirmação. Não tinha. Dependia única e exclusivamente dos atos do homem. formais, Não né? tinha, da vida. O voto, né? Não tinha direito ao voto, né? Que hoje você vê grandes mulheres na política, né? No direito, como é o seu caso, e outras áreas. Mas você percebe que ainda é pouco. Então, é uma mudança, um aculturamento, uma mentalidade, e a gente cresceu e ainda há muito isso. A resistência é muito grande, né? A gente vive ainda numa sociedade muito machista. E as mulheres dizem assim, não, eu não... Quando eu comecei, migrei de carreira, existia uma crença limitante, não, advogado não entende de dinheiro. Olha só, como não? Eu estudei o vadimeco, o que é que pode ser mais complicado que a legislação brasileira? Existe uma crença da mulher dizer, não, números, não gosto, isso é com meu marido. Mas isso, cara, tu não tá mais na década de 20. E isso não só para as mulheres, mas como, por exemplo, comerciante, empresário, né? Ah, empresário ganha dinheiro. Não, mas eu ganho dinheiro, não posso deixar dinheiro no banco. Eu tenho que comprar imóvel. É ótimo ter imóvel, mas você não pode ter só imóvel. Né? Não, mas eu não posso ter seguro. Tem essa cultura. Isso é uma cultura, é um investimento muito provinciano. Se você for desbravar o interior do estado, os grandes empresários, ou uma parcela dos empresários, eles gostam de investir em imóveis e terrenos. Uhum. A sua ascensão
é medida através dos bens que ele tem. Uhum. Para a sociedade de um município com 20, 30 mil habitantes, que todo mundo se conhece, é o filho da Dona Maria, é o pai de fulano e tal. Então, se aquele cidadão se destaca, ele tem vários imóveis, não, eu moro de aluguel no apartamento do fulano e tal, isso é status. E a gente percebe muito isso no interior. Na capital, nem tanto. Mas no interior, esse investimento, latifundiários, né, compram muitos terrenos com açude e tal, e acho que aquilo pronto, é uma prova social, ó, eu tenho posses, né, eu faço a diferença, eu tenho um poder. Mas quando você vem para essa outra realidade, você pode investir em outras coisas e ter muito mais retorno. Eu acho até que, dependendo do investimento, eu conheço pessoas que fazem investimento em 2, 3 imóveis e o que ganha um aluguel por mês não vai, pode passar 50 anos, nunca vai cobrir aquele valor que ele investiu. Então, eu não considero talvez hoje, não sei, você pode até nos orientar nesse sentido, né? Se é um bom investimento realmente, né? Não sei. Eu tenho gosto das palavras, né, das frases feitas, né? E tem uma que eu gosto bem, que diz o seguinte, que 2 é maior do que 1. Ou seja, se eu tenho 2 tipos de investimento, sempre vai ser mais do que um só. Mas você tocou um ponto interessante, a prova social. O meu dinheiro lá do banco, eu estou usufruindo, eu posso viajar, eu posso planejar ali a previdência para a faculdade do meu filho, se ele quiser fazer faculdade fora. Ninguém está vendo. Isso. Mas o meu apartamento, mas Uhum. tá vendo. E a questão da mentalidade, que é o dinheiro em si. Existe também um pré-conceito que vem de antes, e a gente é dessa geração, de que é um pouco, parece feio ou sujo. Não sei, você falar de dinheiro, você dizer, eu vou, meu 1 milhão, às vezes eu chego pro cliente, quanto você quer se aposentar? Então você tem que ter pelo menos 3 milhões aí, se você quiser realmente viver de renda, né? Fora os imóveis e tudo. E as pessoas, quando me vê falar com naturalidade de 3 milhões, é porque é dinheiro a gente gasta. Se você contabilizar o que você gastou até agora, você já deve ter gastado mais ou menos isso na sua vida. Então, o que a gente falou é mentalidade mesmo, cultura, né? Essa questão financeira, esse problema financeiro, que tanto se fala, é uma matemática, por vezes, incalculável. É financeiro essa matemática ou é emocional? O sujeito ele tem a compulsão de comprar. Ele compra muito mais do que ganha. Ou não, é aquela coisa fria, né? Os números são frios, eu não vou dar muita atenção porque são frios. Tenho minha conta no banco, eu tenho um X aqui e tal. Ou não, eu gosto de gastar. Eu, inclusive, conheci uma pessoa no ano passado, servidora pública estadual, e ganha bem, tem seu bom emprego, mas totalmente endividada, totalmente descontrolada. Ela teria que passar no mínimo aí mais 10 ou 15 anos sem gastar nada para conseguir pagar. Ela acumulou uma dívida milionária. E eu fiquei muito surpreso, porque, sabe, quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, é aí onde mora a questão de todo o problema, porque ela tem um bom salário, né? Poderia sim administrar da melhor maneira possível e colher os frutos. E eu conheço, em situações distintas, uma pessoa que vive com salário mínimo e, se precisar, ainda te empresta dinheiro. É sério. Eu acredito. Conheço. Sim. Eu conheço. É algo assim surreal. Aí você imagina essa pessoa com a vida totalmente desregrada, desequilibrada, emocionalmente, financeiramente, e outra altamente centrada, ganha infinitamente menos, vive com salário mínimo e consegue te emprestar dinheiro. Me diz aí. Não é mágica, não. Isso Eu gosto de cases, né? Eu responsabilidade. gosto de histórias. A gente gosta, né? Vou te contar a história dessa cliente. Ela tem uma casa muito boa. Muito boa. Ali, Eusébio, descendo, né? Um pouco mais distante. E ela trabalha ali perto da beira-mar, tudo aquilo. Então, o deslocamento, e principalmente naqueles momentos, né, de muita movimentação, ela disse, Anny, às vezes era 2 horas, era muito tempo e tal, então eu deixei a minha casa e decidi alugar um bom apartamento, só que você sai de uma casa com quintal, para um apartamento ali pela região da beira-mar de Fortaleza,
você vai pagar muito, né? Isso. Porque você não vai para um apartamento pequeno, com menino, não. Pois bem, vou alugar. Foi para apartamento. Por quê? Vou estar mais perto do meu trabalho, vou ter mais qualidade com os meus filhos, vou chegar mais cedo, vou ficar com os meus filhos. Então, assim, desenhou um negócio. Beleza. Na primeira semana que ela foi pintar o quarto dos meninos, um pedaço da parede caiu. Aí começou o problema. Aí falou com o dono, aí começou as festas lá na região. E eu sei que, resumindo, todo o tempo que ela achava que ela ia chegar em casa mais cedo, ia ficar com as A crianças. questão do custo-benefício, né? Não existiu. Tudo só não na cabeça dela. existiu, por quê? Porque deu muito problema o aluguel, porque ela teve que gastar muito mais no apartamento, porque o peso emocional dela sair de uma casa própria, de toda a estrutura para começar a pagar um aluguel, não valeu a pena. Então, assim, tudo que ela investiu daquele dinheiro foi totalmente emocional. Totalmente emocional. Se ela tivesse pensado assim, cara, peraí, eu tenho uma boa casa aqui, eu consigo me planejar? Ou eu vou mudar toda a minha rotina para morar perto do trabalho? Vale a pena e tal? Mas não, ela simplesmente assinou um contrato de 2 anos com um aluguel altíssimo, sem analisar bem a estrutura da casa, sem analisar bem, e ficou com um BO, né? Então, é emocional. E é emocional como tudo na nossa vida. O casamento é emocional, a discussão com sua mãe é emocional, né? O problema é que a gente não encara, a gente tem vergonha de encarar o dinheiro e assumir que ele também é emocional. Fala pra gente como é encarar esse dinheiro tão surrado, tão difícil, porque eu penso que a grande maioria trabalha para pagar a conta, né? Não trabalha para ter um lazer, para se programar para uma viagem como você fez. Não há essa preparação. Essa programação na mente do indivíduo não existe. Eu acordo, vou para o trabalho, passo o dia resolvendo problema, chego em casa, muitas vezes continuo resolvendo problema, e no final do mês, a única coisa, ou no início do mês, eu só quero pagar a conta. Pensando nisso, eu acho que fica um pouco sem sentido a vida da pessoa, né? É elegante pagar a conta, sim, está adimplente, isso é formidável. Agora, quando você olha para um lado, olha para o outro, e está só pagando conta, me diz aí, o que eu tenho que fazer? Me contratar. Gostei. Brincadeiras à parte. Não, e é sério, tem que contratar realmente uma profissional do seu calibre para poder nortear a vida do indivíduo. Não, eu vou aqui me organizar, mas para isso tem que ter também investimento, né? E eu vou te dizer, hoje, como a gente tinha a gravação, eu antecipei o horário da minha terapia. Por que eu preciso de terapia? Porque eu não vou dar conta, eu não sou terapeuta. Não estudei para isso. E aí, na terapia, eu combinei comigo mesma que eu vou voltar com o personal. Por quê? Porque eu preciso de alguém que tenha a especialidade, que me ajude realmente a ir para academia. E é entender que eu preciso me organizar e eu não dou conta de fazer sozinho e tá tudo bem. Eu preciso contratar uma pessoa, seria ideal, assim como o personal. Mas não vou contratar. Cara, vai pra internet. Tem YouTube, tem livros, hoje está tudo mais acessível. Tem o Instagram, né? Com dicas, com mentorias. Então tem um mundo. Mas você tocou aí na internet, que eu acho fundamental e importante demais. Mas você não acha que existe uma pressão muito grande por esse consumo? Para aumentar esse consumo? Você está ali passando e de repente aparece um tênis bacana, uma roupa bacana, um óculos, aí você fica com o dedinho já coçando, querendo comprar. Você acha que a internet tem um lado bom, que é o lado da pesquisa, mas nem todo mundo tem esse pensamento. Eu vou aqui parar, eu vou ouvir atentamente, eu vou procurar me capacitar para poder gastar melhor o meu dinheiro. Ou não, tem esse lado consumista, a internet está te provocando todo dia, está sempre apresentando. E tem aquela vibe, né? São os números. Quando você busca ali um celular, eu quero aqui pesquisar sobre um celular, assim, as configurações e tal.
Aí todo dia tá aparecendo ali vários celulares de várias cores, marcas, e aí você fica naquela tentação. Você não acha que a internet também, nesse ponto, ela acaba fazendo com que você compre algo que você nem está precisando? E você gosta de frases, tem uma frase muito interessante, né? Quando você compra aquilo que você não precisa, você acaba tendo que se desfazer de coisas que você gosta ou pagar um preço muito alto por isso, né? Exatamente. A questão do consumo. O que você diz em relação a essa questão da internet? Tem. E eu lembro que uma vez eu estava com um cliente e a gente falou sobre planejamento, sobre o sistema. Ela e o marido, né? E aí ele já olhou para ela e disse: Achei. Assim, o objetivo Ainda dele, mais agora que não vai pagar a taxa a da blusinha, blusinha, sabe? né? O objetivo dele no planejamento era atacar a Shein, né? E aí eu disse para ele: Não, 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 ninguém vai mexer na Shein. Porque realmente o planejamento financeiro não é para você deixar de consumir o que você gosta, o que te dá prazer. É para você ter dados e dizer: esse mês eu posso. Esse mês eu escolho, é o poder de escolha. Cara, o conhecimento, ele te dá poder. Poder, Total. inclusive, de você Total. sim pegar o seu cartão e torrar na Shein, porque eu posso. Então, quando eu falo muito do planejamento financeiro, é isso, não é te privar. Inclusive, eu tive uma época, assim, uns 2 anos atrás, que eu levantei as minhas contas e disse: caramba, eu não tenho lazer. Assim, do nada eu pensei assim: caramba, eu tô. Então, eu mesmo tive que puxar a minha orelha. Eu cheguei uma época que eu estava tão focada ali em trabalhar, como a gente estava falando, né? Começo de empresa, né? Que eu não saía, eu atendia cliente sábado, atendia cliente domingo, ou tinha que estudar e tudo. E eu disse: caramba, eu preciso de um lazer. Mas era um poder de decisão. Então, eu poderia decidir e dizer: não, não é momento de eu ter lazer agora é o momento que eu quero construir isso aqui e tá tudo bem. O problema é que a gente vai no automático, não vê e nem quer ajuda. Aí, meu filho, é de dar dó, A conta porque chega, né? e é de dar dó, porque eu pego, assim, às vezes eu chego num cliente, ele falando, e eu olho e digo: cara, tu podia estar voando, sabe? Eu vejo tanto potencial no Ceará. Eu vejo tanta gente boa que eu vejo assim: cara, se tu já faz tudo isso, tu se organizar isso aqui, se tu conseguir separar a conta pessoa física da jurídica, tu vai conseguir ver realmente, precificar melhor o teu produto, precificar melhor o teu serviço, né? Teve clientes que estavam sem dormir porque achavam que estava gastando muito no supermercado, mas não estava, tadinha, não estava gastando. O problema é que ela estava pagando da pessoa física para a jurídica, comprando equipamentos na jurídica e não estava tendo um retorno na jurídica. Não estava precificando bem. Então, assim, o conhecimento liberta, é libertador. Esse lance de dividir o CPF e o CNPJ é algo que o sujeito tem que buscar É difícil. fazer e fazer de uma forma bem bacana, porque senão vai colocar os pés entre as mãos e acontece o que você está relatando. E é muito, Conta de pessoa jurídica, pessoa eu já tive física. relatos, assim, de clientes que diminuíram o remédio para ansiedade. E não ganhou mais dinheiro, não, viu? Não é sobre o dinheiro. É a informação. Exatamente, porque... A gente volta em relação à questão da educação, a orientação. É de berço, né? Tem pessoas que conseguem ter uma vida estruturada aos 20 anos. Tem pessoas que aos 60 anos não têm essa vida estruturada, né? Então depende muito da pessoa. E para dar só uma pitadazinha em relação à questão do cartão de crédito, né? Muitas vezes a pessoa tem um cartão de crédito Black, tem 2, tem 3 cartões, Sei. e aí tem aquela conta enorme todo mês para pagar, e tem o que você ganha, né? E aí, não, eu vou aqui comprar no cartão e vou comprar aqui no Pix, enfim, fazer uma transferência. Quando chega no mês, vários boletos, aí vem um cartão, aí, meu Deus, e aí, como é que fica? Essa organização, essa divisão, gastar mais no cartão ou gastar menos, vai depender da pessoa ter essa visão. Se eu ganho X, aliás, se eu ganho 2X, eu vou gastar só X. Então, se eu vou gastar só X e eu acho que aquela conta do cartão, como você falou, a conta que eu vou parcelar aqui é de boa,
Mas mal sabe ele que está se endividando, pagando até 2 vezes. Aí são vários vieses, assim. Depende qual é o tipo de conta, né? Qual é a despesa, se é uma despesa obrigatória, se é uma despesa de saúde. Depende da renda da pessoa, se é uma renda variável. Para quem trabalha com renda variável, tem que ter muito cuidado com o cartão. O que Muito seria essa cuidado. venda variável? Renda Aliás, variável renda, desculpa. Hum. É o profissional autônomo, né? Sim. Que eu tenho contratos fixos, mas eu tenho contratos esporádicos. Então, tem mês que é mais, tem mês que é Entendi. menos. Sei. Então, se eu tenho um mês que é mais, se eu tenho um mês que é menos, até enquanto eu conseguir realmente montar um orçamento previsível, que, a depender do negócio, vai demandar ali 3, 6, até 1 ano, eu não posso pegar o meu cartão e jogar em parcela. Porque eu estou construindo um débito e eu não tenho receita previsível para cobrir. Pronto, você tocou em algo muito importante, parcela. É melhor parcelar em mais vezes ou menos vezes? Tipo ali 2 ou 3 vezes? Ou não? Você vai, a loja chega, pode parcelar em 10 vezes sem juros. É o tal de sem juros, né? Aí você parcela uma compra em 10 vezes, a outra em 10 vezes, a outra em 10 vezes. Quando você cuida, você está aí comprometido o ano todo, com pequenas parcelas que, juntando, dá uma parcela bem maior. Mês. Você já respondeu. Também vai depender, tá? Porque vai depender da receita, vai depender qual que é a parcela, né? Despesas ordinárias e despesas obrigatórias, como supermercado. É ideal que você não parcele, porque é uma despesa que você tem que estar no seu dia a dia, você tem que ter controle do seu supermercado. Agora, quebrou a geladeira, e eu sou um profissional que eu estou no momento de construção de vida. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Se é uma pessoa que está construindo a vida, parcela para ela é importante. Por quê? Porque ela está construindo a vida. Então, eu não posso comprometer o caixa dela. Entendeu? Então, vai depender muito. Eu gostei do nosso produtor. Vamos lá, tá passando lento, mas vai. Aumenta aí. O Isaac aqui tá dando suporte para a gente. Uma dúvida Temos uma pergunta dos nossos telespectadores. Como funciona? Vai lá. Os pontos nos cartões. Ele usa milhas, gente. Ele quer viajar. Olha aí. Ele quer desbravar. E é interessante que já ouvi. Pronto, pergunta de um seguidor. Eu já até. Inclusive, propaganda aí pro seguidor, diga aí para ele. Que na minha consultoria, no sistema, a gente puxa as milhas, automaticamente você tem controle. Milha é dinheiro. Milha é dinheiro. E aí você vai na farmácia. Não, pode falar, sem problema. Nos patrocinem. Vai na farmácia, eu tenho tantos pontos aqui de milhas, né? Stick, quer usar? Não use, né? Não use. Milha é dinheiro. Então, tem isso também. Às vezes eu chego no cliente, passo tudo no cartão e as milhas? Não sabe que tem, não controla. É o que a gente conversou de início aqui. Mas você não acha que para esse controle acontecer, a pessoa tem que estudar, tem que conhecer esse ambiente, porque não é só comprar o cartão e eu vou ter aquele percentual de milhas para poder usar. E quando remete muito à questão das viagens, né? As milhas. Mas não só viagens. Que não é só viagens. Mas não é preciso também ir por outros caminhos para saber realmente usufruir dessas milhas? Seria o melhor dos mundos, tá? Mas eu sou muito, muito realista. Acho que é por isso que deu bem para mim, né, a questão do financeiro, porque eu sou muito realista. Por exemplo, hoje, dentro da assessoria, a parte de milhas, eu não trato diretamente, né? Eu tenho uma pessoa dentro da equipe que trata diretamente com milhas, inclusive das minhas, quando eu vou viajar. Então, você não vai ser um especialista. Porque você é especialista em quê? No seu negócio. Tá? Mas, cara, você consegue olhar no seu cartão, se é o Itaú, se é o C6, que é muito bom, inclusive, e na fatura vir lá, é 1.6, você consegue baixar isso no aplicativo, você consegue pesquisar a sua viagem de forma antecipada, com conhecimento básico. Não precisa se aprofundar, porque
a gente tem que se aprofundar realmente. Eu parto da premissa de que eu tenho que me aprofundar naquilo que me dá o retorno. Senão, eu terceirizo. Então, você não vai se aprofundar nisso. Coloca outra pessoa para ver, enfim, mas foca naquilo que te dá dinheiro. Um exemplo, tá? Às vezes eu chego pro cliente e diz, não, Anny, previdência privada. Não, mas é isso aí eu tenho que acumular durante tanto ano. Eu digo, cara, tu tá trabalhando há quanto tempo? Eu tô trabalhando, eu tenho trabalho há 25 anos e tu tem esse dinheiro. Então, onde que a gente ganha dinheiro? Trabalhando. Agora, eu não posso só ganhar dinheiro trabalhando. Eu tenho que também fazer dinheiro. Eu tenho que também pegar esse dinheiro e deixar ele trabalhar para mim também. E juntar, colocar lá na Prev, colocar lá no Eu CDBzinho tenho que e ter tal. esse controle, né? Eu tenho que pegar o dinheiro e dizer, rapaz, eu te fiz, ó. Uhum. Você é meu, eu que lhe fiz. Então, eu vou botar você para trabalhar para mim também. E diante disso, me diz qual é o caminho para a mudança. Para aquela pessoa que está endividada, está sem um caminho certo para resolver essas questões que envolvem o dinheiro, né, as dívidas, para poder sanar. Qual seria o caminho? Primeiro, reconhecer. Se acolher, né? Eu estava recente agora no cliente também, que ele sempre jovem e tudo, mas sempre anotou tudo. Tem vários cadernos, você vê que sou cheia de histórias, né? Vários cadernos, e ele vai saber que eu tô falando dele, que eu já achei o máximo. Todos os anos, ele anota mês a mês, todos os cadernos e tal, e ele achou, cheguei lá, ele, olha que Anny, meus cadernos, eu digo, cara, que massa! Até quando? Perguntei pra ele. Porque assim, isso daí é uma cultura que você vem há muito tempo anotando nesse caderno e tudo mais. Até quando você vai ficar toda noite anotando nos cadernos? Então, veja, a questão dele dizer, é verdade. Como é que eu vou crescer se eu toda noite aqui tô anotando as coisas no caderno? Então, o primeiro passo tem que ser o autoconhecimento, tem que ser a aceitação, tem que ser, eu preciso pegar uma folha de caderno, né? A babá do meu filho lá em casa era com folha, acho que ele lá em casa construiu umas 3 casas. Era eu dava caderninho para ela, caderninho, caneta, vou comprar isso aqui, vou comprar isso aqui, isso aqui. Cara, o básico bem feito nunca erra. Nunca erra, Seria né? tão bom, né, se todos fizessem dessa forma. Mas começa com o que tem, sabe? Não precisa ser muita coisa, não. Começa diminuindo um pouco o cartão, ou começa, hoje na Previdência Privada, a gente consegue começar com R$ 100 mês, né? A questão do cartão é algo que a gente sempre colocou em pauta aqui, porque se popularizou, aumentou o crédito, são várias questões. A gente está já finalizando o nosso bate-papo. Ai, que Vê aí como. atividade. Mas fala pra gente mais um pouco do teu trabalho antes da gente finalizar totalmente. Compartilha as tuas redes sociais, para quem quiser contratar o teu escritório, como é que o cliente poderá fazer, para a gente buscar publicizar o máximo possível esse trabalho que você desenvolve, essa ajuda que você nos dá todos os dias da tua vida. Você já, várias experiências você me falou, ó, não só aqui no podcast, mas em outro momento, quando eu te entrevistei, nossas conversas por telefone, ou até mesmo presencialmente. Ah, hoje eu vou estar no Quintino Cunha, amanhã eu estou na Aldeota. Ah, eu vou para o interior, estou em Camusim. Ou seja, você ajuda todos, né, de qualquer lugar, de qualquer canto. Se precisar, ó, eu quero contratar aqui a Anny, o escritório dela lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que você pega o voo ainda hoje. Vou. E com muita alegria. Eu gosto de gente. A gente que trabalha com gente tem que gostar de gente, né? Então, Anny, como que eu chego até você? O meu trabalho ele ainda é e pretende ser pessoal. Tenho parceiros, tenho pessoas que me acompanham, que me ajudam a acolher e a acompanhar o cliente, mas boa parte, sim, das reuniões do acompanhamento é comigo. Certo. Hoje, aproveitem, né? Porque daqui a pouco vai ser mais. Meu arroba aí,
Anne, A-N-N-E, Magalhães, se colocar assim já acha fácil, mas é Aneline, Ana com a Aline juntou. Pois é, eu faz já um bom tempo que eu conheço a Anne, né? E a gente só se Anne. trata dessa maneira, dessa intimidade e Anne. tudo, na amizade que nós temos. Aí eu iniciei a falar Anne Lins, que eu falei. Aneline, Onde é que foi que eu tirei isso? Misturou. Mas acha fácil, tá? E aí lá tem todos os contatos, como que funciona o nosso processo. Primeira reunião para a gente conhecer. Então, se o cliente bater na minha porta hoje, Anne, eu quero um consórcio. Eu tava vindo para cá e um cliente ligou, né? Anne, eu quero um consórcio. Eu pergunto, para quê? Para quê? Por quê? Qual que é o objetivo? Então, deixa eu te ligar. Vamos combinar de sentar. Sempre, sempre, sempre a gente vai te ouvir primeiro. No segundo momento, a gente te entrega isso. Muitas vezes faz uma revisão do que você já tem. Muitos clientes têm seguro no banco que não sabe que tem. Hoje também fui num cliente advogado que tem 2 seguros de banco, pagando R$400 cada um. E eu disse, você acha que tá bom? Acho que tá. Quando eu mostrei para ele o que a gente conseguiria de capital segurado de 1 milhão, pagando bem menos, ele quase cai da cadeira, né? Então, a gente também revisa o que o cliente tem para trazer tudo isso de forma altamente personalizada para o cliente. Para a gente fechar, uma mensagem para o nosso Hoje, internauta. Dessa vez eu não pensei. Não, vou aqui fazer, não uma mensagem, mas um conselho. Você é a mulher do conselho financeiro, das palavras. Não vai... É diferente, não é mensagem, é um conselho, tá? Conselho financeiro. Você está falando com um cliente aqui. Terminou a nossa conversa, qual é o conselho que você me daria? Daria o conselho de que o Carlos, de 10 anos atrás, gostaria de ter começado hoje. Olha aí. Sai bem, sai bem. E eu pensei agora. Gostei, massa. Mas é porque isso serve para mim também. Isso mesmo. Isso é muito bom. Pessoal, infelizmente a gente está finalizando. Para mim é uma grande alegria. Tá? É o primeiro episódio de muitos que virão e outros com brevidade você irá participar, porque aqui o céu é o limite, como a gente sempre fala, né? Porque a questão financeira é algo latente, está na nossa vida todo dia. Tá urgente, né? Urgente, principalmente, né? A gente está na labuta e está conversando, está ouvindo histórias, está contando histórias, experiências, enfim, tudo isso é muito importante para que a gente amadureça, para que a gente cresça emocionalmente, espiritualmente, né? Socialmente, e isso é muito importante na vida do ser humano, para ter um propósito, né? Não é só o dinheiro, né? A gente tem que viver intensamente para a família, os amigos. Isso é muito importante. O dinheiro, ele... Eu tenho pessoas que dizem, dinheiro não traz felicidade. Traz. Agora, vamos lá, você não pode ficar e nem deve ser escravo, né, do dinheiro. Tendo um autocontrole, autorresponsabilidade, você vai voar muito alto. Então, eu quero te agradecer, Anne. Eu fiz o convite de pronto, você aceitou, para a gente é uma honra ter uma pessoa iluminada. Eu poderia falar aqui várias coisas a teu respeito, porque eu te enxergo dessa maneira, uma mulher além do seu tempo, uma mulher visionária, empreendedora, uma mulher que ajuda as pessoas, né? Isso é muito importante. Você não vai só pelo dinheiro, né? Muitas vezes, eu tenho certeza que você vai ouvir um cliente, não necessariamente para fechar um negócio, mas para ouvir histórias, para acalentar, para buscar, de certa forma, aquele acolhimento. E isso é o teu diferencial. Isso é muito importante na vida da gente, porque a nossa passagem é tão rápida aqui na Terra, se você não passar e não servir de nada, você está fazendo. Está servindo, aliás. Então, isso é muito importante. Obrigado de coração, tá? Você é um amor de pessoa, tenho o maior respeito por você e eu sou teu fã. Tá? Sempre quando eu penso em algo que envolve a comunicação e essa educação financeira, vem logo. E dinheiro, né? Dinheiro chama dinheiro, como diz o humorista João Cláudio Moreno, né? Isso é muito importante, tá? Muito obrigado pela sua participação. E parabéns, parabéns. Para nós. E eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora, toda essa galera que está nos seguindo na internet, através do Primeira Coluna, através também do nosso YouTube. Trisca lá no sininho, como diz o meu avô, né? Se inscreve que dá tudo certo. Agradecer a nossa produção em nome do Isaac, o cara é um fenômeno fora da curva.
O cara é contador de história, pedagogo, é tudo de bom. Cuida do dinheiro. Cuida do dinheiro. Tamo junto. Tchau, até a próxima.